fecharam. Amém. 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 2 em diante. Aleluia. Que diz assim a minha tradução: por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba, Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou ao pé de Geesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Amém? Amém. Amém? Poderia se sentar. Estamos diante de uma palavra muito coerente para os dias atuais. Elias, um homem de palavra, um homem que até o tempo se sujeitava à palavra daquele homem. Certa vez Elias disse: segundo a minha palavra, olha, ele não falou segundo a palavra de Deus, ele falou: olha, segundo a minha palavra não choverá. E passou muitos longos dias sem chover, segundo a palavra desse homem. O homem que curou uma criança, o homem que fez com que a viúva de Sarepta, tivesse abundância na sua casa, pelo fato de ela oferecer, ela dar a ele aquilo que ele tinha, aquilo que ela tinha. Mas Elias aqui nesse momento, ele se encontra em uma situação muito difícil. Elias já tinha profetizado com os profetas e já tinha matado muitos daqueles profetas, diz a história da espada. Elias, um homem que o começo da sua história só relata que ele era um homem de Tisbe, Elias, o Tisbita. Ele começa a sua caminhada com muita força, muito vigor. Mas de repente ele se depara com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel o ameaça de morte. E por uma ameaça de morte, Elias ele adentra naquela caverna, ao ponto de orar ao Senhor e dizer: Senhor, se possível, tira a minha própria vida, só por através de uma ameaça. Você imagina nos dias de hoje, quando muitas das vezes nós vemos isso muitas vezes durante o dia, homens e mulheres
se desviarem da presença do Senhor. Quem aqui nunca já viu dizer por uma notícia que um pastor, uma pastora, um missionário se matou? Quantos nunca ouviram dizer que um pastor renomado, conhecido, se desviou do caminho do Senhor? Quantos nunca quem ouviu dizer que um levita, um cantor, um adorador, que outrora o adorava em espírito e verdade, de fato era, se desviou do caminho do Senhor? Estamos diante de um homem que a palavra dele fazia com que não chovesse, um homem que, através da sua palavra, fazia com que uma pessoa pobre, endividada, ela tivesse abundância no seu lar. Mas esse homem se encontrava, nesse momento, em um período de depressão profunda. Porque só um período de depressão muito profunda vai fazer com que eu e você peça ao Senhor que tire nossas vidas. E de fato isso muitas das vezes acontece conosco, irmã Josi. Porque às vezes a gente pensa que somos super-homens, ou às vezes quem está sentado na plateia acha que o pregador, o pregador, o cantor, o pastor é super-homem. Mas nós não somos super-homens. Às vezes nós temos que segurar barras muito grandes. Às vezes nós temos que estar aqui fazendo com que você saia daqui felizes. Às vezes nós estamos aqui segurando uma barra tão grande e nós precisamos passar para você uma confiança muito grande. Às vezes você adentra por essas portas uma falta de fé tão grande e através de uma palavra que é saída do altar, você sai daqui regozijando na presença do Senhor. Mas às vezes o preletor, a pessoa que está com a incumbência na palavra, ela está semelhantemente a um palhaço no picadeiro. Isso é muito forte. Sim, é muito forte. Porque às vezes a gente vê um palhaço no picadeiro fazendo todo mundo rir, mas a sua casa, por dentro de si, está quebrado. Dentro de si está amargurado. Mas o que ele tem que fazer é fazer as pessoas rirem. Elias se encontrava nesse momento. Creio eu que é por isso que Eliseu, ele adentra na vida de Elias depois dessa situação. Porque provavelmente se Eliseu entrasse na vida de Elias antes disso, ele não seria o homem que ele foi. Elias, ele passou por um momento, uma noite muito um momento de pedir a morte ao Senhor. Mas essa noite eu vim aqui te falar a respeito do alimento que o Senhor ofereceu para Elias. Alimento esse, eu não sei que alimento é esse. Um pão assado na brasa. Que pão é esse? Nessa noite eu venho pedir ao Senhor que derrame esse pão na minha vida. Porque foi esse pão que fez com que Elias andasse 40 dias e 40 noites. Porque às vezes nós nos encontramos com Elias, mas o Senhor nessa noite Ele nos trouxe aqui para nos oferecer esse alimento. Alimento esse que te dará forças para que você possa prosseguir nesse processo ao qual você está passando. E bem verdade é que a pessoa que vos está pregando nessa noite, creio eu que seja a que mais precisa desse alimento. Porque às vezes nós nos encontramos muito fracos na fé. Às vezes a nossa fé ela se encontra abalada e isso não é normal. Mas o que eu e você precisa entender é que nós não podemos ficar prostrados. Aleluia! Independentemente das circunstâncias que nós estamos vivendo, precisamos erguer a nossa cabeça semelhantemente como Deus falou com Elias. Olha, se levanta. Deus ele falou para ele, olha, se levanta.
Levanta do lugar onde você está, porque ainda eu tenho algo para fazer na sua vida. Ele disse: Senhor, mas Jezabel matou todos os profetas. Quem disse? Elias. Se levanta, porque a sua caminhada ainda não acabou. A sua caminhada não acabou, ela não vai acabar desse jeito. Creia naquilo que eu estou te falando. Porque antes de pregar para você, o Senhor já palestrou no coração, dizendo isso para ele: a sua caminhada não acaba assim. Glória a Deus. Eu ainda tenho algo para realizar na sua vida, e esse algo é muito grande. Aleluia. Amém. Meu Deus, obrigada, Senhor. Aleluia. Deus, ele ofereceu aquele pão. Eu fico me perguntando, Senhor, o que tinha naquele pão? Para dar tamanha força a Elias a caminhar 40 dias e 40 noites. Às vezes nós estamos fazendo as coisas certas e somos atingidos por uma avalanche tão grande que a gente fica sem entender por quê. E dizer: Senhor, por que está acontecendo isso com a minha vida? Eu estou te servindo, eu estou seguindo os teus passos, pelo menos estou tentando. Mas por que essa agulha chegou na minha casa? Por que essa dificuldade chegou na minha vida, Senhor? Faz com que assim eu venha ter entendimento para permanecer na tua presença. Que a gente venha ter nessa noite um pouco de sabedoria, discernimento de espírito, para que quando o Espírito Santo de Deus ele vier falar conosco, a gente venha estar com nossos ouvidos atentos a ouvir a voz de Deus. Porque se Elias não tivesse ligado no trono do Senhor, ele não escutaria a voz de Deus. De repente, teria acontecido uma tragédia muito grande. E a gente não estaria aqui nessa noite falando de Elias. É verdade. Se você, por acaso, é esse Elias, eu quero profetizar na sua vida nessa noite que o Senhor ele está enviando o pão, o mesmo pão que ele ofereceu para Elias caminhar 40 dias e 40 noites. Ele está enviando para você. Amém, Jesus. Para te dar um vigor diferenciado, para que assim você venha permanecer na presença e você venha suportar o processo, porque o processo é doloroso, mas o propósito é prazeroso. Glória a Deus. Porque Deus ele vai fazer com que a gente viva um propósito, mas para que eu e você viva um propósito, precisamos passar pelo processo. Creio que esse seja o seu processo. Então fique firme naquilo que o Senhor colocou para que você possa fazer. Repentinamente, se não estiver aguentando, faça semelhantemente a Jesus. Senhor,